Fala galera, tudo bom? Então, na última aula nós falamos sobre Revolução Russa e hoje continuaremos fazendo isso, porque está chegando Revolução Russa de 1917, parte 2! Bem, é o seguinte, como eu disse na última aula, esse tema é extremamente importante e nós temos que ganhar tempo. Vamos logo falando desse tema. É o seguinte, 1917 acontece duas revoluções dentro da Rússia. E aí, só para recapitular muito rapidamente, nós na última aula falamos sobre a maneira como a Rússia estava organizada antes da Revolução, num cenário político extremamente autoritário do czarismo, num quadro social extremamente desigual e excludente, em que grande parte da população estava no campo, mas não era proprietária de terras, os privilégios estavam nas mãos dos nobres e a igreja ortodoxa tinha muita influência e muito poder também nessa sociedade. Falei ainda que do ponto de vista econômico, a base da economia russa era a agricultura e que a indústria russa, quando existente, né, em alguns casos existentes, era controlada basicamente pela iniciativa privada estrangeira, e especialmente a inglesa. Inclusive eu recitei para vocês aqui a proximidade entre russos e ingleses, que não se limitava às parcerias econômicas, também tinham a ver com os laços familiares entre o Nicolau II e o rei da Inglaterra, George V. Lembra disso? Falei ainda que esse cenário caótico é muito piorado em 1905, quando a Rússia perde uma guerra contra os japoneses. Lembrando que a essa altura do campeonato já tinha sido criado e até dividido o Partido Operário Social Democrata Russo, dividido em bolcheviques, lembrado como sendo a maioria do partido, a ala majoritária do partido, que, diga-se de passagem, não é bem assim não. E, do ponto de vista numérico, eles nem eram a maioria, mas ganharam esse nome porque eles tinham o amparo das forças armadas populares, operárias, não é? E os mencheviques, que eram mais moderados. Falei ainda que essa derrota russa na guerra contra o Japão fez com que a população fosse às ruas pedindo melhores condições de vida, cantando louvores em homenagem ao czar. A reação foi violenta demais. E aí então várias revoltas aconteceram em toda a Rússia. Isso faz com que muitas pessoas sejam presas, alguns mortos, outros exilados, e aí o czar cede um pouquinho. Faz a Duma, né, o parlamento russo, que era uma tentativa de limitar os poderes do czar, mas na prática o czar continuava mandando pra caramba. Além disso, foram criados os sovietes, né, que eram essas comitivas populares, formadas por trabalhadores, que administravam determinadas localidades. Falei que a parada pegou fogo mesmo, a coisa ficou muito séria mesmo, quando em 1914 a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado dos franceses e ingleses, muito por pressão dos ingleses, diga-se de passagem, contra a iniciativa alemã, né, no leste europeu, as iniciativas austríacas aí, e as iniciativas turcas naquela mesma região. Então, a Rússia entra na guerra por causa do incentivo inglês a essa entrada e também para defender seus interesses contra as investidas alemãs, austríacas e turcas. Até aí, ok, vocês entenderam, eu tenho certeza. O quadro durante a guerra era de muita fome, derrotas dos exércitos do czar, e aí dentro da Rússia se mobilizou um movimento revolucionário. A Revolução de Fevereiro/Março, vocês sabem por que é Fevereiro/Março, levou ao poder integrantes da Duma, liderados pelo Pavlov, lembra disso? E o Kerensky. Falei para vocês que esse governo provisório contou com a renúncia do czar e levou ao poder os sovietes. Então, vamos resumir aqui. O czar renuncia, a Duma agora quem manda, com o apoio dos sovietes. Nesse período, que vai de março de 1917 até outubro, algumas lideranças socialistas retornam para a Rússia, entre as quais o senhor Vladimir Ilyich Ulyanov, que vocês conhecem como Lenin. Quando o Lenin volta, ele faz duras críticas ao governo provisório, porque o governo provisório não tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E ele entendia que essa guerra era capitalista. E se a guerra é capitalista, vai levar a benefícios aos capitalistas da Rússia. No entendimento do Lenin, a Primeira Guerra Mundial faria com que a burguesia industrial russa, embora muito incipiente, embora não fosse tão numerosa, seria a maior beneficiária da guerra. Então não tinha sentido continuar na guerra. O Lenin
quando voltou para casa, inclusive em abril de 1917, escreveu um panfleto, fez ali uma cartilha de princípios que ele gostaria de defender, que a gente pode sintetizar pela tríade paz, pão e terra. No entendimento do Lenin, era necessário paz, tirar a Rússia da guerra; pão, regularizar o abastecimento de alimentos da população, tanto do campo como da cidade; e terra, promover, enfim, a reforma agrária e distribuir terra para a população. Esse mote, né, esse lema vai conseguir o apoio de grande parte da população russa e vai resultar no levante bolchevique de outubro de 1917. Outubro/novembro. Então, a Revolução de Outubro era a segunda do ano de 1917 e é que fica mais famosa. Quando as pessoas se referem à Revolução de 1917, na Rússia, se refere geralmente ao levante liderado pelos bolcheviques, com o apoio dos soviéticos, com o apoio da Guarda Vermelha. Diga-se de passagem, a Guarda Vermelha era liderada pelo Leon Trotsky, que era um ex-integrante da ala menchevique, que agora se associava aos bolcheviques. O Trotsky liderava a Guarda Vermelha, e a Guarda Vermelha foi fundamental para a vitória dos bolcheviques nesse levante de 1917, de outubro de 17. Então, as mobilizações populares em defesa da paz e para resolver os problemas econômicos fez com que essa liderança bolchevique tivesse os ingredientes necessários para fazer a Revolução em 1917. Um parêntese importante. De acordo com a teoria marxista, quem chegaria ao poder seria o operariado urbano organizado. Para o Marx, os operários urbanos iam, tomando os meios de produção, fazer a revolução e implantar a ditadura do proletariado, num futuro, o comunismo. Mas o Lenin fez a coisa de outra maneira, como grande parte da população russa vivia no campo. Para o Lenin, a coisa aconteceu da seguinte maneira: ele conseguiu o apoio da população urbana, do operariado urbano, mas também do operariado, ou melhor, do campesinato russo, da população que vivia no campo. Então, no caso do leninismo, marxismo, a revolução vai acontecer com o amparo, com o apoio da população camponesa. Isso é muito importante para que vocês lembrem. Diga-se de passagem, na China também foi assim, tá? A população do campo também apoiou. E isso é um equívoco? Não, não é que seja um equívoco. É só você entender que é uma adaptação, não é? O Marx dizia que era o operariado urbano e o Lenin conseguiu fazer sem a existência de um operariado urbano muito desenvolvido, sem que o capitalismo tivesse muito desenvolvido na Rússia. E aí ele chega ao poder. Quando ele chega ao poder, ele vai fazer a deposição do governo provisório e vai criar a comissão, ou melhor, o Conselho dos Comissários do Povo. 1917, Lenin no poder. E aí, chegou ao poder, ele tem que tomar algumas medidas que tenham a ver com aquilo que ele acredita ser correto, que ele acredita ser o melhor a ser feito para a Rússia. Primeiras medidas: nacionalização de bancos e indústrias. Aí você vai dizer, como assim nacionalização? As empresas eram privadas, o Estado russo vai tomar para si essas empresas. Mas essas empresas não eram estrangeiras? As nações estrangeiras não vão se preocupar com isso? Até vão, mas elas estão preocupadas também com a guerra, que ainda não acabou. Essas primeiras medidas são tomadas ainda no início de 1918. Então, isso aí é importante que se diga. Então, nacionalização de bancos. Então, bancos estrangeiros agora pertencem ao governo russo. E nacionalização de indústrias, empresas. Vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que uma empresa que controlava as linhas férreas na Rússia, que era de origem inglesa, agora vai ser tomada pelo governo inglês. Ou melhor, o governo russo. E o governo russo vai administrar aquela riqueza. É a maneira que o Lenin encontra de fazer o Estado russo controlar a economia e aumentar a sua lucratividade. O início da socialização dos meios de produção. E aí, por socialização dos meios de produção, entenda estatização dos meios de produção. Haja visto essa fase da revolução, ou essa fase ser a da ditadura do proletariado. Outra coisa que ele vai propor é a reforma agrária nos moldes socialistas. Como assim? Reforma agrária nos moldes socialistas? Porque tem uma de molde capitalista? Sim. A reforma agrária de molde capitalista é a seguinte: tem lá o latifundiário. Eu pego a terra do latifundiário, indenizo o latifundiário e distribuo essa terra para quem possa nela produzir. Essa é uma reforma agrária de cunho capitalista. Reforma agrária de cunho socialista: eu pego a terra do latifundiário,
não o indenizo e distribuo a terra para que os camponeses possam nela trabalhar. No entanto, a propriedade dessa terra fica sob a tutela do Estado. Então, o Estado passará a ser o proprietário dos meios de produção. Essa é a grande diferença, tá? E, é claro, se é socialista, a gente está falando de socialização dos meios de produção, mas eles entendem por socialização estatização desses meios. E, é claro, a gente socializa para redistribuir não necessariamente o bem, mas a possibilidade de nela produzir. Alguns camponeses vão ficar bastante chateados com isso, inclusive, tá? Tratado Brest-Litovsk é uma outra medida tomada pelo Lenin. E o que é isso, Napoleão? O Lenin tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Mas aí tem um problema, ou um dificultador. É o seguinte, a Rússia estava em guerra contra a Alemanha. Se ela estava em guerra contra a Alemanha, para a Rússia sair da guerra, ela tinha que ir lá negociar com a Alemanha. Só que não é assim, tipo, oi Alemanha, tudo bom? Vim aqui sair da guerra, tá, obrigado, você entendeu. Não é assim, bicho. Pra a Rússia sair da guerra, ela vai ter que indenizar a Alemanha. E aí a Rússia dá para a Alemanha o controle sobre alguns territórios. Polônia, Estônia, Lituânia, Letônia. E aí, nesse momento especificamente, a Rússia consegue sair da guerra com status de derrotada, diga-se de passagem. É o Tratado Brest-Litovsk, que foi assinado na Bielorrússia, na região de Brest. Então, Tratado Brest-Litovsk define a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A Rússia sai e, em troca, dá aos alemães controle sobre alguns territórios seus. Parênteses aqui. Ao final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes estabelece uma série de sanções à Alemanha, e a Alemanha perde esses territórios. Esses territórios perdidos pela Alemanha ganham a independência, e esses países independentes criam ou se constituem no chamado cordão sanitário, uma tentativa de estabelecer uma fronteira física à expansão das ideias socialistas para o restante da Europa. No vídeo de Primeira Guerra Mundial tem mais informações sobre isso. Tá? Bom, seguinte, Tratado Brest-Litovsk tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E aí, mais o quê? Bom, do ponto de vista da política interna ainda, o Lenin propõe uma Constituição, a Constituição de 1918, que estabelecia o fim da propriedade privada dos meios de produção. Essa é uma máxima socialista. Inclusive está aí a grande diferença entre o socialismo e o fascismo. Muita gente gosta de falar, mas o nacional-socialismo dos trabalhadores alemães, o nazismo, era socialista. Não era não, senhores. Tanto não era que não previa a socialização dos meios de produção. Na verdade, no nazismo, havia a manutenção da iniciativa privada, diga-se de passagem, o Estado alemão se associou à iniciativa privada alemã e por isso o nazismo foi tão bem quisto pelas muitas indústrias europeias, a começar, é claro, pela Itália e depois se espalhando por todo o continente. No caso da Rússia, há o fim da propriedade privada e dos meios de produção. Fim da propriedade privada dos meios de produção. Outra coisa que a gente tem que destacar é que nesse cenário, o Lenin chegando ao poder e tomando essas medidas todas, quem é que fica boladaço? Bom, o Kerensky, quem é que ficam boladaços? Os mencheviques. Os mencheviques que tinham perdido poder não levam bem a derrota e aí apelam, não é? Apelam para as armas. Nesse cenário, os mencheviques se organizam no chamado Exército Branco e iniciam uma reação, uma contra-revolução, que vai levar a um contexto de grave crise, de grave guerra. É a chamada Guerra Civil Russa, que vai durar de 1918 até 1921. A Guerra Civil na Rússia vai criar um quadro muito precário, né, gente? Porque eles já vinham de um quadro de guerra, um cenário extremamente complicado, e agora vão retomar os conflitos. Isso é muito grave, mané. Isso é muito, muito grave mesmo. De 1918 até 1921, a Rússia estava outra vez dividida. Dividida em mencheviques, do Exército Branco, e que, diga-se de passagem, contava com o apoio de nobres. Aí você, tinha nobre na Rússia ainda? Tinha um ou outro que vivia escondido, mas tinha alguns no exílio que tentavam apoiar os exércitos mencheviques e ainda, de alguma maneira, tentavam ajudar os mencheviques algumas lideranças europeias. É nesse momento que eu indico para vocês uma série que eu gosto muito, chamada Peaky Blinders. Vai subir aqui, ó, Peaky Blinders. Depois vocês olham, no Netflix. Aquela
empresa de streaming. Então, recomendo pra caramba, porque na terceira temporada, especificamente, fala bastante sobre a maneira como o governo inglês apoiou a nobreza russa. Lembrem-se, eles tinham relações familiares e também, do ponto de vista político, era interessante apoiar os russos. Afinal de contas, ninguém quer apoiar os nobres russos. Afinal de contas, ninguém capitalista, em sã consciência, queria que uma revolução comunista fosse muito vitoriosa, porque tinham medo de que a vitória da revolução na Rússia fizesse a ideia de uma revolução comunista se espalhar por outros cantos do planeta e o capitalismo acabasse. Era um grande temor, tá, gente? Então, de um lado, o exército branco, menchevique, do outro lado, o exército vermelho, bolchevique. Como é que a coisa acontece? Bom, durante a guerra, o Lenin estabelece o chamado comunismo de guerra. Toda a produção de mercadorias, toda a produção na Rússia vai ser voltada para sustentar os que estão no conflito. Isso é grave, porque a economia que estava em tentativa de recuperação vai agora caminhar na direção da guerra. E aí os camponeses que tinham acabado de ganhar terra pensando, agora a gente vai viver um pouquinho melhor, vai nada, porque a produção deles vai ser voltada para a guerra. A produção industrial, pouca produção industrial russa, voltada para a guerra. E além disso, se alguém questionasse nesse momento o governo, era duramente reprimido, afinal de contas estavam em guerra, e num cenário de guerra, qualquer questionamento do governo podia ser grave e podia, enfraquecer o governo. Resumindo, o comunismo de guerra estabeleceu que a economia giraria em torno da guerra, para que os bolcheviques vencessem o conflito. E funcionou. Em 1921, acaba a Guerra Civil com a vitória do Exército Vermelho, que tem como consequência, essa vitória, o isolamento da Rússia no cenário geopolítico da Europa. Então tudo bem, eles nem precisavam tanto assim dos europeus, vão conseguir reerguer-se economicamente, mesmo tendo tanto afastamento imediato. A gente vai falar mais sobre isso, beleza? Bom, nesse cenário de revolução bolchevique, a família do czar não podia continuar viva. Você fala, que isso, pessoal? Pensa. A existência, a manutenção da vida, em 1918 ainda, tá, gente? Dos Romanov, era a alimentação de uma esperança, né? Imagina que você é um nobre e o rei foi deposto, o czar foi deposto, mas ele não foi morto. Você nutre no seu coração a expectativa de que ele volte ao trono, e ele voltando ao trono vai restabelecer todos os seus privilégios. Então, para os socialistas, pareceu muito coerente matar a família Romanov toda, e isso aconteceu em julho de 1918. 17 de julho de 18, a família Romanov foi fuzilada, eles que estavam em prisão domiciliar foram assassinados. Não sobrou ninguém, gente, ninguém, mataram todos. O Nicolau, a Alexandra, a Tatiana, a Maria, a Anastácia e até o Czarevich, o jovem Alexei, que era doente, vocês sabem disso, e tinha uma saúde bastante debilitada, todos foram fuzilados. Então, uma série de lendas e mitos sobre como a morte aconteceu, de como a rainha teria ricocheteado uma bala porque tinha costurado na sua roupa algumas joias, de como tudo ficou escuro quando... Enfim, tem uma série de mitos. O fato é que eles morreram, todos eles foram fuzilados. Ué, mas eu vi um desenho que dizia que a Anastácia conseguiu fugir para encontrar sua tia. Não, viagem. Isso aí foi um romance que foi escrito na Rússia, supondo que a Anastácia, com a ajuda de alguns criados, tivesse conseguido fugir. Isso não aconteceu, desculpa acabar com a infância de vocês, mas isso não aconteceu. Quem quiser ver o filme, é legal para notar como a empresa que faz o filme retrata a Revolução como sendo uma coisa ruim, como a nobreza uma coisa boa. E o filme Anastácia, que é feito pela Fox, tem duas coisas muito evidentes. Primeiro, demoniza o Grigory Rasputin. E segundo, demoniza a Revolução. Coloca a Revolução como sendo alguma coisa muito ruim que afetou a família Romanov e a ordem social na Rússia. E a mim, professor de história, não cabe fazer esse juízo de valor. Eu só estou apresentando as informações para vocês. Façam esse juízo daí. Continuando, então, eu disse que o Lenin está no poder, não é? E o Lenin no poder, ele vai continuar tomando algumas medidas na tentativa de melhorar a economia russa. Ele propõe a chamada autogestão operária. O que é isso? As fábricas agora não são mais administradas por um patrão. Os trabalhadores que fazem parte do ambiente fabril vão se autogestar, vão administrar a
empresa. Pô, isso funciona? Bom, funciona. Existem no planeta inúmeras cooperativas de trabalho em que a realidade é mais ou menos essa. Os trabalhadores estabelecem cotas a serem produzidas, eles produzem e a lucratividade com a venda daquilo que se produziu é distribuída entre eles, retirado algum valor para reinvestir naquela produtividade. É um modelo que dá certo em alguns lugares e foi experimentado nesse momento. Outra coisa que se estabelece é que apenas um partido existirá na Rússia. Que partido, Napoleão? O Partido Bolchevique, que vai mudar de nome para Partido Comunista de toda a Rússia e que depois mudaria outra vez de nome para Partido Comunista da União Soviética. Isso, claro, quando a União Soviética fosse criada em 30 de dezembro de 1922. Então, olha, você está dizendo que a União Soviética só pode ser chamada de União Soviética a partir de 30 de dezembro de 22? Antes disso, a gente tem Rússia. Ou Rússia socialista, Rússia soviética, ou Rússia imperial, czarista. E depois da União Soviética volta a ser chamada de Rússia. E quando é que a União Soviética acaba? Em 1991, quando é criada a Comunidade dos Estados Independentes. Bom, em 30 de dezembro de 22, como eu disse, é criada a União Soviética e em 24 isso é reafirmado, não é? Bom, mas o que é a União Soviética? É uma federação. Pô, não entendi. É o seguinte, tem uma república, a Rússia, e aí tem outra república, Bielorrússia, e tem outra república, e essas repúblicas se somam e formam uma federação. Cada uma dessas repúblicas tem um presidente, diga-se de passagem. No entanto, a federação, ou a união das repúblicas, vai ter uma liderança acima de todos os presidentes. Quem vai ser essa liderança acima de todos os presidentes? O secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Bom, quem exerceu primeiro esse cargo, Napô? O Lenin. O primeiro secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética foi o senhor Vladimir Lenin, que vai governar até 1924. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, tá? Bom, no caso, o Lenin, ele criou essa federação porque ele entendia assim, olha, se eu de fato dominar sobre todo mundo, a coisa soa como autoritária. É melhor que as pessoas possam, os governos, os países possam se associar à Rússia. E como é que farão isso? Integrando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então qualquer país podia fazer a sua revolução própria e se unir à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É claro que os russos ajudariam ou tentariam ajudar esses processos revolucionários locais. Então ele conseguiria expandir o socialismo dessa maneira. Então, a criação de uma federação tinha essa dupla função, expandir o socialismo e buscar aliados. Porque no caso de eles serem invadidos, no caso de uma guerra, a Rússia seria beneficiada, porque fazia parte de um grupo enorme de países que podiam colocar suas forças armadas à disposição do governo central, desse secretariado geral, para defender os interesses da União Soviética. Isso era muito inteligente, diga-se de passagem. Outra coisa que a gente tem como consequência da criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o fortalecimento de um mercado interno. Gente, para e pensa. Agora a Rússia produz, e o que a Rússia produz é vendido para todos os integrantes da República, ou da União das Repúblicas. Isso é muito inteligente. Ele expande o mercado e ele consegue sobreviver nesse cenário pós-caos de guerra mundial e de guerra civil. Mas isso não é suficiente. Mas isso não é suficiente. É necessário pensar em alguma coisa também para garantir o progresso da economia. Após a Guerra Civil, o Lenin coloca em prática a NEP. E essa sigla, NEP, significa... tá em inglês, né? No Economic Politic. Mas em russo é uma coisa tipo... Novaya Ekonomikaya Politik. Em russo. Mas em português ficaria Nova Política Econômica e nem seria NEP, seria NPE. Não é? Essa NPE é sintetizada por um mote, né? Por uma frase assim de efeito. Um passo para trás para dar dois à frente. Um passo para trás para dar dois à frente. A ideia do Lenin era recuar um pouquinho para avançar bastante. Tá, mas o que seria recuar um pouquinho? Bom, o Lenin está caminhando na direção do socialismo. Dar um passo à frente é ir um pouco mais em direção ao socialismo. E todo mundo sabe que o Marx diz que antes do socialismo existia o capitalismo. Então o que é dar um passo atrás? É dar um passo na direção do capitalismo. Entendi. Então o Lenin vai propor
um modelo econômico híbrido na Rússia. A Rússia vai caminhar na direção do capitalismo, ou vai dar algumas brechas ao capitalismo nesse momento, para que a economia se fortaleça. E se fortalecendo a economia, a tendência é que a Rússia se direcione ainda mais rapidamente ao comunismo. Entenderam a parada? Então, ele vai adotar algumas práticas típicas do capitalismo, criando esse modelo híbrido, que é uma mistura entre um modelo de caráter socialista e capitalista. Abandona o comunismo de guerra, porque a guerra acabou, e vai tentar sair da crise. O Estado agora vai cuidar de uma parte da economia e a iniciativa privada de outra. Do que o Estado cuida, né? Pô, bom, o Estado vai cuidar da indústria pesada, de bens de produção, sabe? Fornecimento de energia elétrica, vai cuidar das matérias-primas, o Estado ainda vai cuidar do sistema de transportes, do sistema de comunicação, que é fundamental num regime que tem certo caráter autoritário, do sistema bancário, que é altamente lucrativo, e do comércio de grande escala, especialmente o comércio externo, a venda das mercadorias que a Rússia produz em larga escala para o exterior. Do ponto de vista da economia privada, o que é que a iniciativa privada vai cuidar, né? Dos pequenos negócios, as empresas que têm no máximo 20 trabalhadores, o comércio local, a agricultura de pequeno porte. Então, olha, a iniciativa privada vai cuidar de uma parte da economia, a de menor proporção, e o Estado vai cuidar da economia de grande proporção, de alta lucratividade. É basicamente isso. Vai ter uma economia de mercado? Tem uma economia de mercado? Economia de mercado, aquela ideia de lei da oferta e procura. Muita gente fica nessa dúvida. Tinha moeda na Tinha, gente. As pessoas compravam, vendiam, recebiam um salário. A ideia que tinha mudado um pouco. Quer dizer, agora o Estado era dono dos meios de produção. Mas, do ponto de vista geral, da vida comum, as pessoas tinham dinheiro, compravam e vendiam. A propriedade privada de bens comuns existia. Você podia ter sua casa, sua roupa, seus bens, sabe? Você tinha seus bens. Então, não foi tudo socializado. O que foi socializado? Os meios de produção, especialmente. Tá? E essa economia de mercado permitiria a contratação e demissão de trabalhadores, a livre circulação da iniciativa privada e dos trabalhadores pelas empresas, isso tudo para atrair capital externo. Alguém quis investir na Rússia? Sim, vocês acreditam, gente? Teve gente querendo investir na Rússia em 22. Por quê, Porque era lucrativo. Lembre-se que a população russa é muito numerosa, o consumo, já que a economia de mercado, o consumo elevado podia significar muita lucratividade. Só isso, Não, tem mais coisa. O que tem mais importante, É que essa iniciativa estrangeira pensava, bom, se eu investir na Rússia e o meu investimento na Rússia significar o fortalecimento do capitalismo lá, eles vão abandonar esse projeto socialista. Então os investimentos entram pela possibilidade de lucrar, mas também pela possibilidade de desmantelar a lógica socialista dentro da Rússia caso o capitalismo dê certo. Então, eles conseguiram atrair o capital privado e aos poucos o Lenin ia promovendo na economia uma taxação aumentada na iniciativa privada. Então, num primeiro momento, a economia seria capitalista, típica capitalista, mas com um controle do Estado sobre a iniciativa de grande porte. É claro que algumas lideranças do Partido Bolchevique se opuseram a essa lógica, ameaçando, ou melhor, apontando que essa iniciativa podia levar à formação de uma elite econômica dentro da Rússia, ligada à burocracia do Estado. Aconteceu, tá, gente? Mas essas pessoas não foram ouvidas. Diga-se de passagem, os planos do Lenin, a NEP, funcionou, galera, levou ao crescimento da economia russa. A NEP foi bem sucedida, conseguiu recuperar a economia, mas, é claro, formou uma burguesia local e fortaleceu o campesinato. De todo jeito, o objetivo foi alcançado. E aí, como é que a história continua? Continua da seguinte maneira. O Lenin, que tinha promovido essa série de mudanças, tinha sido bem sucedido no seu governo, de maneira mais geral, morreu em janeiro de 1924. E morreu de quê, Bom, desde 23 ele passava por um quadro de saúde bastante debilitada. O Lenin, ele já vinha sofrendo com alguns problemas. Naquele momento não sabiam exatamente o que ele tinha, ele sofreu alguns derrames
e numa complicação de um desses quadros de derrame, ele falece em janeiro de 24, né, de 21 de janeiro de 1924. E a morte dele causa enorme comoção, muita gente na rua. Hoje acredita-se que ele tenha morrido ou por complicações de uma doença sexualmente transmissível, embora essa tese esteja razoavelmente abandonada, e alguns vão dizer que ele sofria de esclerose. O fato é que ele faleceu. Bom, se ele faleceu, alguém tem que substituí-lo. Quem será o próximo secretário-geral do Partido Comunista? Duas lideranças se apresentam. De um lado, um herói da Revolução, o senhor Leon Trotsky. O Trotsky, líder da Guarda Vermelha, extremamente carismático, o povo olhava para ele como uma liderança histórica importante. Do outro lado, o Homem de Ferro. Quem era o Homem de Ferro? Tony Stark? Não, o senhor Stalin. O Stalin era outra alternativa. Bom, no que eles divergiam e no que eles convergiam? Bom, ambos eram integrantes do Partido Bolchevique. Ambos defendiam a socialização dos meios de produção. No entanto, o Trotsky defendia que a revolução tinha que continuar. A revolução tinha que ser permanente. Em todo o tempo, havia de se apoiar a revolução em outros países para que todo o globo virasse socialista ou comunista no futuro. Já o Stalin discordava, pelo menos no momento inicial, dessa ideia. Ele falava, não, eu acredito que, num primeiro momento, nós devemos consolidar a revolução aqui na Rússia. E então, quando a Rússia estiver muito, muito forte e o socialismo aqui estiver consolidado, eu penso em ir para uma outra região. Essa discordância não era o ponto central. Na verdade, o ponto central era a capacidade que o Stalin tinha de mobilizar as lideranças políticas. O Trotsky era o cara da batalha, sabe? Era o cara da guerra, era o cara povão. As lideranças históricas estavam com ele, mas o Stalin era o cara que conhecia das burocracias, tinha vários aliados, vários, sabe, líderes de várias repúblicas socialistas soviéticas estavam com Stalin. Resumindo, no 13º Congresso do Partido Comunista, o Trotsky foi derrotado, o Stalin chegou ao poder. De 1924 a 1953, o Stalin ficará no poder e será a chamada ditadura do Stalin. Um governo autoritário, totalitário, que vai mudar a fisionomia da Rússia, vai mudar a história do planeta, porque é essa ditadura do Stalin que faz a Rússia ficar tão poderosa ao ponto de entrar bem na Segunda Guerra Mundial e dividir o mundo com os Estados Unidos no período da Guerra Fria. Não esquece, tá? Ativa o sininho, dá like, assina o canal. Bem, o Stalin, ele chega ao poder em 24, não é? Depois da morte do Lenin e do Congresso, do 13º Congresso. Mas como é que ele permanece no poder, não é? Como é que ele vai governar a Rússia, a essa altura, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Bem, primeiro, ele mantém a ideia de um regime com partido único. Então, um partido apenas existirá na União Soviética, que será o Partido Comunista da União Soviética. E ele, Stalin, estabelece uma ditadura, e a ditadura é severa. Ele até brinca, eu exerço o chamado centralismo democrático. O que seria esse centralismo democrático? Bom, vocês discutem e eu delibero, vocês discutem e eu mando. Na prática não era democracia nenhuma, o que se estabelecia uma ditadura. O Stalin era intransigente, bastante autoritário, e essa é a marca do seu governo. O Estado vai se burocratizar, vai ter toda uma hierarquização dentro do Estado, as pessoas mais próximas do Stalin serão pessoas mais poderosas, e quanto mais distante do Stalin, menos poder e autoridade dentro desse país essa pessoa teria. Nesse sentido, o povo foi aos poucos afastado da revolução. E uma pergunta deve se fazer: essa revolução foi sobre o proletariado ou do proletariado? Bom, talvez durante o governo Lenin tenha sido do proletariado. Agora, no Stalin, com certeza, foi sobre o proletariado. O proletariado foi usado de alguma maneira para garantir que o regime crescesse. O Stalin, diga-se de passagem, ele vai criar todo um aparato publicitário, são famosas as montagens fotográficas que ele faz, se colocando ao lado do Lenin e aos poucos excluindo da vida política e da imagem ou da memória da população lideranças históricas como o Trotsky e outros muitos. A ideia dele, Stalin, é fazer com que o povo o ame. Uma imagem que deve ficar na mente de vocês que ele tentou construir foi a dele ligada ao Lenin, ao Marx
e ao Engels. Fora estes, aos poucos ele ia mudando, porque tinha que se destacar a imagem dele e as dos outros nem tanto. Ele então cria todo um aparato publicitário que usa o rádio. No melhor modelo, outros regimes totalitários da Europa, o rádio é muito utilizado pelo Stalin. Também usa o cinema, são muito famosos os muitos filmes que contam a história do Stalin, o sucesso do Stalin nos enfrentamentos, nas guerras, e como a Guerra Civil foi vencida de maneira gloriosa, como o Lenin era glorioso. O cinema foi usado no aparato publicitário, o teatro, as artes, né, de maneira mais geral, e, é claro, fica famoso do ponto de vista das obras de arte, né, o chamado realismo soviético. Guardem essa informação, porque o realismo soviético era uma iniciativa para que na arte se retratasse o real. Nada do abstrato, nada do... Não, que levasse a interpretações equivocadas. Não, tinha que se retratar o que de fato existia e acontecia, para que o povo entendesse bem qual era a função da arte. E acontece um processo de personificação do líder. O Stalin ele não era visto apenas como um governante. Ele era visto como um super governante. Um cara que tinha quase superpoderes. Não à toa o nome que ele adota é o de Homem de Ferro. O Stalin, ele vai se dar a imagem de alguém imbatível, de alguém muito capaz de planejar a economia, muito capaz de planejar as ações políticas, de empreender estratégias de batalha. Ele se dá essa imagem a partir do uso desse aparato que eu acabei de citar. Outra coisa que deve ser lembrada é o chamado terrorismo de Estado. O uso do aparato militar do Estado para inibir qualquer iniciativa contrária ao do governo, né? Contrária ao governo. É nesse momento que surge a Tcheca, que depois vai se tornar a KGB, não é? Que são entidades, polícias políticas, cuja função era perseguir aqueles que ameaçavam o regime de alguma maneira. O Stalin usa essa polícia política de maneira bastante recorrente. Um monte de lideranças são presas. Uma liderança histórica é mandada para o exílio. Exemplo clássico, Leon Trotsky. Curioso, não é? Em 1927, por se opor ao Stalin, o Trotsky tem que deixar o país e no exílio ele seria morto, no México especificamente. O Stalin mandou um agente da polícia política russa para o México para assassinar o Trotsky e o fez com um picador de gelo. E ele que estava lá frequentando a casa do Diego Rivera e da Frida Kahlo. Bom, o Trotsky foi expulso, morto, mas não foi o único. Outras muitas lideranças também sofreram a mesma... tiveram o mesmo destino. Ou eram obrigados a sair do país, ou eram mortos, ou eram mandados para os gulags, que eram campos de trabalho forçado nas regiões mais ao norte do país, ou mesmo na Sibéria, onde o inverno é muito rigoroso e a manutenção da vida é pouco provável. O fato é que o Stalin manteve uma ditadura bastante severa. É claro, essa ditadura, embora a ditadura também trouxe consigo uma série de benefícios para a população soviética. Acabar a ANEP, né? A ANEP ela acaba em 1928. Ué, pô, a ANEP não acaba com a morte do Stalin? Não, gente. Ou com a morte do Lenin? Não. O Lenin morre em 1924 e a ANEP só vai acabar em 1928. O Stalin a mantém por um tempo. E substitui. E substitui pelo quê? Bom, substitui pelos planos quinquenais. E, o que é um plano quinquenal? É um conjunto de metas estabelecidas pelo Estado a serem alcançadas num prazo de 5 aninhos. Um plano para ser cumprido em 5 anos. Plano quinquenal. O Estado estabelece essas metas e é o Estado quem vai se esforçar para que essas metas sejam alcançadas. E toda a sociedade tem que contribuir, sabe, exaustivamente para que isso seja alcançado, para que essas metas sejam alcançadas. Então, é criado um grupo, não é? Uma entidade para planejar a economia, o Gosplan, e o Gosplan vai estabelecer as metas a serem alcançadas. O primeiro plano quinquenal vai durar de 1928 até 1933. E esse primeiro estimula a indústria de base russa ou soviética, a coletivização da agricultura. Parênteses aqui. Quando a gente fala de coletivização de agricultura, vocês têm que lembrar de duas paradas. Passaram a existir nesse momento os sovikoses e kolkhozes. Mas, o que é um sovikose?
são grandes fazendas estatais. Então, um latifúndio controlado pelo Estado e quem lá trabalhava para o Estado soviético. Legal? Sovikoses, grandes fazendas estatais. E do outro lado tinha os kolkhozes, terras distribuídas aos camponeses que criariam entre si cooperativas, e essas cooperativas de trabalho gerariam gêneros agrícolas para a população local. Sacaram? Então, sovikoses, grandes fazendas agrícolas, kolkhozes, cooperativas formadas por camponeses também para a produção agrícola. Primeiro plano quinquenal, então, indústria pesada e coletivização da agricultura. Isso faz com que a União Soviética, quando estoura lá nos Estados Unidos, no mundo capitalista, no mundo ocidental, a crise de 29, a crise do capitalismo liberal, a União Soviética não passa por isso. Ah, por quê? Porque a economia soviética não é liberal. O que é o liberalismo, gente? Lembra? A não intervenção do Estado na economia. Povo. No caso dos planos quinquenais, o Estado intervém na economia. O que define o preço das mercadorias numa economia liberal? A lógica da oferta, da procura, a economia de mercado. Quer dizer, no liberalismo é assim. Se eu, Napoleão, tenho um produto e tem muita gente querendo esse produto, bom, porque tem muita gente querendo esse produto, eu vou vender esse produto muito caro. Se eu vendo um produto e muita gente também vende esse produto, tem pouca gente procurando esse produto, bom, o preço para que eu consiga vender do meu produto será muito pequeno. Então, quanto maior a oferta, sendo pequena a procura, o preço diminui. Quanto menor a oferta, sendo grande a procura, o preço aumenta. Essa é a lei da oferta-procura, dita ainda pelo Adam Smith, lá no século XVIII. O fato é que não era isso que definia a economia soviética. E o que definia a economia soviética? O Estado. O preço das mercadorias era estabelecido pelo governo. A quantidade de mercadoria produzida é estabelecida pelo governo. Então não acontecia, por exemplo, de uma empresa produzir muito, muito além do que o mercado consegue comprar. Que é a crise 29, é isso. Superprodução e subconsumo. Não existe a possibilidade de superprodução e subconsumo na União Soviética de economia planificada, porque lá o Estado estabelece que vai ser produzido 4, porque a capacidade de consumo é 4. Se a capacidade de consumo fosse 5, ele produzia 5. É isso. O Estado define quanto se produzirá para impedir superprodução. E nesse sentido, todo mundo está passando pela crise 29, o desespero é generalizado e a Rússia está rindo. Se você tem na sua cabeça a imagem do Mestre Bison lá do Street Fighter rindo, bom, saiba que no jogo Street Fighter, o Mestre Bison representa o Stalin. O criador do jogo fez essa brincadeira. E essa risada aí, ó, bem poderia estar na sua memória, se referindo à maneira como Stalin riu da cara do capitalismo internacional por causa da crise 29 ter afetado todo mundo e a ele não. Bom, mas o plano quinquenal que deu muito certo não podia parar por aí, né, gente? O Stalin faz um segundo plano quinquenal de 1933 até 38. Esse segundo estimulava o consumo. Sim, o consumo. Lembrem-se, gente, por favor, embora não fosse uma economia de mercado, embora tivesse se socializado os meios de produção, a população ainda tinha dinheiro. A galera recebia salário, a remuneração era mais igualitária, não tinha tanta discrepância entre quanto ganhava um e outro profissional, no entanto a população tinha dinheiro. E esse dinheiro era usado para consumir internamente, e esse consumo interno era estimulado pelo Stalin. A outra coisa que o segundo plano quinquenal tem como prioridade é a tecnologia. E aí desenvolvimento, é claro, de metrô, linhas de comunicação, de energia elétrica e telefone, tudo isso vai ser uma preocupação do Stalin nessa segunda leva, ou nesse segundo momento de plano quinquenal, que vai até 38. E aí, bom, 38, a Segunda Guerra Mundial vai começar em 39. Até 38 a coisa ia muito bem, a União Soviética estava crescendo muito. Em 38 começa um novo plano, e esse novo plano, já antecipei aqui, foi interrompido pela guerra. Mas esse terceiro plano era do setor estratégico, basicamente da indústria química e da indústria bélica. O que tinha muito a ver, não é? Fazia todo sentido em meio às possibilidades claras, reais de guerra. Lembre-se que, embora a Segunda Guerra Mundial comece em 39, os sinais dela
já eram percebidos nos anos 30. A atitude beligerante dos fascistas italianos, dos nazistas alemães, isso deixava flagrante que, mais cedo ou mais tarde, uma outra guerra de caráter mundial aconteceria no mundo. Mas isso aí é tema para uma outra aula. Por hoje, a gente tem que dizer que foi concluída com êxito a nossa aula sobre Revolução Russa. Espero que vocês tenham entendido, compreendido tudo. E se vocês tiverem dúvida, cara, pode me chamar, tá? Minhas redes sociais foram apresentadas a vocês, vocês as conhecem. E vocês podem fazer contato comigo, tá bom? Dito mais, é isso. Até a próxima. Lembrem-se, conhecimento, olha, nos ajuda no dia a dia, nos ajuda em todo o tempo. Se você conhece mais, você entende melhor o mundo. É o entendimento que muda o universo. É isso. Beijão, gente. Aquele abraço.